Curso de Estudo da Fé Bíblica, Kenneth Hagin. Capítulo 1. Como vem a fé? Parte 1. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. Observe com atenção a primeira parte de Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus requer que eu tenha fé, quando é impossível ter fé, então tenho o direito de questionar a justiça dele. Mas se Ele coloca em minhas mãos os meios pelos quais a fé pode ser produzida, então a responsabilidade de ter fé é minha. A fé vem pelo ouvir da palavra. Deus nos disse que sem fé é impossível agradá-lo, mas Ele também nos disse como obter a fé. Se não temos fé, Deus não é culpado. Culpar a Deus por nossa falta de fé nada mais é do que pura ignorância. Se falta-nos fé, nós é que somos os responsáveis. Isto também é válido no que diz respeito à fé para a salvação. A fé para a salvação também vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 8: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas como obteremos fé para sermos salvos? O capítulo 10 de Romanos nos diz como. Romanos 10, 8 ao 10, e o versículo 13 e 14, nos diz: Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porém, com o coração se crê para a justiça, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 13. 14 diz: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Os homens são salvos pelo ouvir da palavra de Deus, porque as Escrituras dizem: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você não pode crer e ter fé sem ouvir a palavra. Em Atos capítulo 10 e 11, lemos a respeito de Cornélio que, embora temente a Deus, ainda não tinha sido salvo. Se ele ainda não tinha ouvido o Evangelho, então como poderia ser salvo? Não, Cornélio não era salvo até que ouviu Pedro pregar. Um anjo do Senhor apareceu a Cornélio, Atos capítulo 10, versículo 3. O anjo que falou com Cornélio não poderia pregar o Evangelho, pois os anjos não podem pregar o Evangelho. Deus enviou os homens para pregar. Lembre-se que Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Mas o anjo podia dizer a Cornélio aonde ir para encontrar alguém que lhe pudesse pregar o Evangelho. Atos 11, 13. O anjo instruiu a Cornélio para chamar a Pedro. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Atos 10, 5 e 6. Atos capítulo 11, versículo 14 relata que o anjo disse que Pedro pregaria o Evangelho para Cornélio, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo. Este versículo também nos mostra que os homens não são salvos por ouvirem palavras. Ou seja, também nos mostra que os homens são salvos por ouvirem palavras, a palavra de Deus, de modo que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Você não crê sem ouvir. Muitos estão tentando crer sem ouvir. Como adquirimos a fé para a cura? Pela mesma maneira, através do ouvir a palavra de Deus a respeito da cura. O capítulo 14 de Atos conta-nos a história do homem aleijado que recebeu sua cura
por causa daquilo que ouviu. Atos capítulo 14, versículo 7 e o versículo 10. Paulo e Barnabé anunciavam o Evangelho. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma direito sobre os pés. Ele saltou e andava. O leitor ocasional da palavra de Deus poderia dizer: não é maravilhoso como Paulo curou aquele homem? Você já ouviu alguém dizer assim? E eu também. Mas Paulo não curou o homem não foi curado porque Paulo era um apóstolo. O homem não foi curado pela fé de Paulo. O próprio homem tinha a fé para ser curado. Mas observe o que teve que acontecer antes do homem ser curado. Paulo e Barnabé anunciaram o Evangelho. Atos capítulo 14, versículo 7. Assim, Paulo fez 3 coisas. Primeiro, pregou o Evangelho ao homem. Segundo, percebeu que o homem tinha fé para ser curado. Terceiro, mandou o homem levantar-se e andar. O homem também fez 3 coisas. Primeiro, ouviu Paulo pregar o Evangelho. Segundo, ele teve fé para ser curado. Terceiro, levantou-se e andou. O homem não foi curado por algum poder especial que Paulo possuía. O próprio homem tinha fé para ser curado. Ele a obteve daquilo que ouviu. Lembre-se que Atos capítulo 14, versículo 9 diz: esse homem ouviu falar Paulo. O que Paulo falou? O versículo 7 diz: eles anunciavam o Evangelho. Se Paulo pregasse aquilo que nós chamamos de Evangelho, como o homem conseguiria a fé para ser curado? O homem obteve fé para ser curado porque Paulo pregou o que a Bíblia chama de Evangelho, o qual também inclui a cura. Como obtive a fé para a cura? Há mais de 55 anos atrás, jazia no leito de enfermidade. Enquanto lá estava, lia a Bíblia de minha avó. Quanto mais lia a palavra, mais eu aprendia. Percebi que nunca ouvira o Evangelho pleno, somente parte dele. A plenitude do Evangelho não era ensinada na minha igreja, mas quanto mais lia a Bíblia, mais eu percebia que não precisava morrer. Quanto mais lia a palavra de Deus, mais eu constatava que podia ser curado. É lógico que o diabo estava bem presente tentando me dizer que a cura se acabara. Foi-me ensinado que Deus curaria se quisesse fazê-lo. Mas dizer que Deus poderia curar é até mesmo uma ofensa maior do que dizer que ele não pode curar. Ambos os pensamentos estão errados. Li a palavra a respeito de cura, mas o diabo estava tentando me resistir. O diabo trouxe à minha mente todas as dúvidas e descrenças que já ouvira. Ele lembrou-me de tudo que me ensinaram sobre a cura. Algo que me ajudou tremendamente foi o fato de que, embora me tivessem dito que a cura fora abolida, em nenhuma vez lembrei de ter ouvido que a fé também o fora. Nunca ouvira isso. Conforme estudava a palavra de Deus, percebia que a fé não tinha sido abolida. Por exemplo, o capítulo 14 de Atos diz que o homem de Listra teve fé para ser curado. Também em Marcos 5,34, Jesus disse à mulher que sofria de uma hemorragia: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Portanto, a Bíblia mostra claramente que a fé não acabou. O homem de Listra teve fé para ser curado. E quanto à mulher hemorrágica, foi a fé dela que a restaurou. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Observe que em Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesus não disse que seu poder ou sua fé curou a mulher. Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Marcos 5,34. Quando vi este trecho de Marcos, percebi que se a fé dela a curou, então a minha fé poderia curar-me também. Então minha fé abriu a porta para o poder de Deus que me curou. Minha paralisia desapareceu e meu coração foi curado. Observemos mais de perto o homem de Listra que teve fé para ser curado. Como ele obteve aquela fé? Daquilo que ouviu. O que ele ouviu? A palavra de Deus. Há alguma qualidade no ouvir do Evangelho que faria um paralítico de nascimento ser curado? Decididamente, sim. Enfaticamente, sim. A cura faz parte do Evangelho. Paulo pregava o Evangelho da salvação que incluía a cura. A Bíblia simplesmente chama de o Evangelho. Como sabemos que é assim? Vejamos Romanos 1,16.
pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Uma nota no rodapé da Bíblia de Scofield diz: as palavras hebraica e grega para a salvação dão a ideia de libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a libertação, segurança, cura e perfeição. Paulo pregava o Evangelho pleno e não apenas parte dele. Os trechos também que mostram a cura faz parte do Evangelho pregado. Atos capítulo 8, versículo 5 ao 8 diz: Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, o Evangelho. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Observe no versículo 7 o fato de que os sinais vinham após pregação do Evangelho. Aqueles milagres de cura e libertação foram realizados como resultado do anunciar a Cristo. O Novo Testamento não conhece nenhum Cristo que não seja um médico dos médicos. A cura física, cura divina, faz parte do Evangelho. Se não existisse o Evangelho da cura hoje em dia, então nenhum de nós, tampouco, possuía algum Evangelho de salvação para ser pregado, pois a cura faz parte da expiação, Isaías 53, 4 e 5. P.C. Nelson era um ministro batista de renome. Ele disse: a cura é parte integrante do Evangelho. Na época em que ele pastoreava uma igreja em Detroit, Michigan, em 1921, Reverendo Nelson foi atropelado por um automóvel. Os médicos disseram-lhe que uma de suas pernas teria que ser amputada até os joelhos. Mesmo que acontecesse um milagre e não tivesse que amputar, começou a falar. O médico lhe disse que no mínimo sua perna ficaria entrevada pelo resto de sua vida. Contudo, enquanto estudava ou enquanto estava no hospital, o Senhor começou a falar com ele. O Senhor trouxe à sua mente Tiago 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoado. O reverendo Nelson tentou desculpar-se diante do Senhor, dizendo que na sua igreja não faziam assim. Então o Senhor o fez lembrar de um homem e sua esposa, que eram amigos dele e que criam na unção com óleo, de acordo com esses versículos. O Senhor disse para o reverendo Nelson chamá-los para orar com ele, e ele assim o fez. Eles vieram e ungiram com óleo e oraram, e ele foi curado. Sua perna não foi nem ficou entrevada. A palavra de Deus é verdadeira. A Bíblia diz: a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Há muitos anos, no Texas, um excelente pastor de uma igreja tradicional tinha um ministério de grande destaque. Suas campanhas evangelísticas abrangiam cidades inteiras e eram resultado de combinação de esforço de várias igrejas. Ficou doente, no entanto, conforme o seu próprio testemunho. A enfermidade consumiu todo o seu dinheiro num período de 2 anos. Ele tinha 10 mil no banco, o que era uma quantia enorme naquela época. Por causa da enfermidade, não só todo esse dinheiro se foi, como também teve que vender sua casa, seu automóvel e muitos dos seus livros, a fim de pagar as despesas médicas. Tratou-se em vários lugares, inclusive na clínica Mayo, tentando receber auxílio médico. Apesar disso, não houve melhora, pelo contrário, seu estado piorou. Por fim, foi internado na Califórnia. O médico disse-lhe que morreria. O ministro contatou seu irmão, que vivia na Califórnia, para pedir algum dinheiro emprestado, pois queria ir para sua casa no Texas, onde pretendia morrer. A mãe, com 83 anos de idade, morava no Texas. Ele queria vê-la antes de morrer. Então seu irmão enviou-lhe o dinheiro e ele foi para casa. Foi morar com sua mãe no lugar onde crescera no Texas. Sua mãe ficou feliz em revê-lo. Ele contou-lhe que iria morrer. Certo rapaz de 19 anos de idade, que fazia as tarefas da casa e do quintal para aquela mãe idosa, tornou-se seu enfermeiro. Ele tinha que virá-lo na cama e vesti-lo. Certo dia o rapaz lhe disse: você não gostaria de deixar o Senhor curá-lo? A Bíblia diz que se há alguém doente entre vós, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Tiago 5, 14 e 15.
Aquele ministro, que supostamente conhecia a Bíblia, não sabia que aqueles versículos estavam na palavra. Ele foi para um seminário e estudou de tudo, menos a Bíblia. Ele pediu para o rapaz pegar a Bíblia e encontrar estes versículos, mas o rapaz não sabia ler. Perguntou então como ele sabia que esse trecho estava na Bíblia. O rapaz explicou que o pregador local assim lhe dissera. Então aquele pastor tradicional encontrou o trecho e o leu. O moço disse-lhe que o pregador estava conduzindo uma campanha de cura divina num abrigo feito de galhos cortados e convidou o pastor para ir lá. Então ele foi levado à reunião num velho automóvel Ford modelo T, cujo assento traseiro serviu-lhe de cama. Levaram o automóvel para o ponto mais próximo possível do abrigo, e depois da reunião, o pregador foi até lá, ungiu-o com óleo e orou por ele. Chegaram em casa depois da meia-noite. Mesmo assim, ele pediu para sua mãe deixar o rapaz esquentar o fogão a lenha para que ele fritasse ovos e presunto. Ele se alimentava somente de comida para nenéns e alimentos semilíquidos. Durante mais de 2 anos era essa a sua dieta. O homem disse à sua mãe que fora curado. Contou-lhe que o pregador o ungira com óleo e orara por ele. Mais tarde sua mãe contou que enquanto o ouvia falar, pensou que ele perdera o juízo. Também pediu para sua mãe fazer alguns biscoitos tradicionais do interior para comer. Ela pensou que já que ele morreria de qualquer forma, seria melhor que morresse feliz. Então ela fez os biscoitos e preparou os ovos e presunto. Ele comeu tudo e não passou mal. Estava completamente curado. Aquele ministro começou a escrever sobre sua cura, bem no artigo em diversas revistas. Começaram a surgir convites para que conduzisse campanhas de reavivamento. Programou-se uma campanha de reavivamento para abranger toda a cidade de Kansas. Antes daquele culto em que fora curado, o rapaz dissera ao pastor que ele precisava ser cheio do Espírito Santo. Aquele pastor relatou que depois de curado, estava pronto para crer em qualquer coisa que o rapaz lhe explicasse. Assim perguntou o rapaz o que deveria fazer. O rapaz explicou-lhe como receber o batismo com o Espírito Santo e convidou-o para outra reunião num abrigo de galhos cortado. Quando fizeram um apelo, foi à frente e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aquele pastor já fora para a glória, mas seus escritos têm sido uma bênção para muitas pessoas. Como aquele homem obteve a fé para ser curado? Pelo ouvir da palavra de Deus. Marcos 5:25 relata a história da mulher que padecia de uma hemorragia por um período de 12 anos. A palavra de Deus relata que ela despendera todos os seus bens em tratamento médico, sem contudo obter alguma melhora. Então ouviu falar de Jesus. Marcos 5:27, 28 e 34. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Versículo 34. E ele, Jesus, lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Como esta mulher obteve fé para receber a sua cura? Ela obteve a fé tendo ouvido falar de Jesus. Marcos 5:27. Em 1953, preguei em Dallas, numa igreja do Evangelho Pleno, por várias semanas. Ficou combinado então que ficaria por mais 3 meses para cobrir a licença do pastor daquela igreja, de pregar nos cultos regular, e tinha um programa diário no rádio e também dirigia um culto especial para missões nos finais de semana. Logo depois do término de um culto na noite de sexta, um dos introdutores veio e disse-me que um casal de Fort Worth estava lá fora para falar comigo. A mulher estava doente e queria ser curada. O marido relatou que, certa manhã, quando ia para o serviço, ouviu o meu programa no rádio. Ao ouvir o meu ensino, no qual dizia que a cura é para todos, contou a sua esposa e passaram a ouvir diariamente o programa. Sua esposa passara por 2 operações cirúrgicas delicadas e iria ser operada pela 3ª vez. Eles oraram que, se fosse a vontade de Deus curá-la, Deus lhe daria fé para crerem que ela seria curada. Assim vieram para que orasse por ela. Expliquei-lhe que não era bíblico orar por cura usando as palavras se for de sua vontade. Quando você coloca um "se" ao orar por qualquer promessa da palavra, está orando com dúvida. Algumas pessoas pensam que estão sendo humildes ao orarem assim, mas de fato estão sendo ignorantes. Em outras palavras, quando você faz a oração da fé, não usa um "se". Você não terá resposta à oração da fé se colocar um "se" em suas orações. Quando você ora a oração de consagração, rendendo sua vida ao plano de Deus, pode usar a expressão "se for da sua vontade", porque neste caso, você não tem certeza da vontade de Deus.
A oração de consagração não é para mudar as circunstâncias, mas a oração da fé é. Se um termo que expressa dúvida, e assim não pode ser usada para a oração cujo objetivo é mudar uma situação. Embora tivesse citado no rádio alguns trechos bíblicos sobre a fé, o homem não os entendera bem, porque não tinha certeza se era a vontade de Deus que a sua esposa fosse curada. Perguntei-lhe se o Novo Testamento diz que Jesus tomou sobre si as enfermidades de sua esposa e as carregou com as doenças dela, porque não seria a vontade de Deus que ela fosse curada. Ele concordou que seria. Então mostrei-lhe Mateus 8,17, para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele percebeu, juntamente com sua esposa, que era a vontade de Deus que ela fosse curada. A seguir, mostrei-lhes 1 Pedro 2,24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Consultamos então o livro de Isaías 53, versículo 4 e versículo 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O casal disse que tudo o que precisavam naquele instante era fé. Sabiam que era a vontade de Deus curar. Disseram que sabiam que eram salvos. Foram à frente num apelo na igreja e fizeram a oração de confissão, por isso sabiam que eram salvos. Perguntei-lhes se tinham pedido a fé a Deus quando foram à frente aceitar a Jesus. Disseram que não. O homem explicou que o pastor pregara que podiam ser salvos. O pastor lera a palavra para as pessoas. Em outras palavras, ouviram a palavra e veio a fé para a salvação. Tiveram fé para a salvação porque a Bíblia diz a fé pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Então expliquei-lhe que a partir daquele momento eles tinham também a fé para a cura, pois tinham ouvido a palavra de Deus. O homem disse que jogaria fora sua primeira oração porque não servia. Concordei com ele. Observe que tão logo chega a luz da palavra, a fé passa a existir. O casal passou a ter fé porque ouviu e compreendeu a palavra de Deus. A mulher concordou e disse que tudo que tinha a fazer era crer em Jesus como aquele que sara. Então impus minha mão nela e orei. Perguntei-lhe se fora curada. Ela respondeu que sim, porque a palavra de Deus assim dizia. Durante o culto do domingo seguinte, eles vieram e perguntaram se podiam compartilhar uma palavra com a congregação. Então o homem contou o que lhe acontecera. Ele disse: quando chegaram em casa na sexta noite, sua esposa tirou seu apoio, jogou-o no armário e disse: graças a Deus estou curada. No dia seguinte, quando chegou em casa, encontrou-a encurvada sobre a pia, lavando os cabelos, algo que antes não era capaz de fazer. A mulher fora completamente curada. Também impus as mãos no casal, e eles foram cheios do Espírito e passaram a falar em línguas. Ano mais tarde, ela ainda estava curada. Como obteve sua fé? Pelo ouvir da palavra de Deus. Aquele homem também trouxe a sua mãe no domingo para que orássemos, pois estava paralítica numa cadeira de rodas. Quando oramos por ela, levantou-se da cadeira e andou completamente curada. No Evangelho de Jesus Cristo, temos provisão para toda necessidade, salvação, libertação, segurança, preservação, cura e perfeição. Qualquer que seja a sua necessidade, a fé para receber a resposta vem pelo ouvir da palavra de Deus. Quando você resolve em seu coração alimentar-se continuamente da palavra, perceberá que sua fé crescerá para o capacitar a receber as maravilhosas promessas que Deus tem concedido aos seus filhos.